Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Depois de 2 semanas, sem postar nenhum vídeo, nós estamos voltando à ativa, queridos. E o motivo de nós termos ficado 2 semanas sem postar nada é porque o meu computador ele queimou a placa. Nós fomos à igreja e aí quando eu fui conectar a TV para passar os louvores, para passar as informações que nós precisávamos, ele acabou queimando, queridos. E aí a gente teve um problema, porque uma coisa foi puxando a outra e teve que ficar 2 semanas ali na assistência técnica, mas graças a Deus, o Senhor deu graça, né? Foi um momento difícil, porque eu trabalho com o meu computador, com o meu notebook, mas o Senhor deu graça, a gente foi resolvendo aquilo que podia resolver, aquilo que não podia, foi entregando nas mãos de Deus e Ele foi abençoando. Nós estamos aí na ativa, novamente com o computador consertado e agora voltando aos nossos vídeos, que é tão importante para as nossas vidas como orientação de Deus. Eu não sei se você lembra, nós estamos ainda dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal. Para eu, Wagner, uma das coisas mais importantes para nós fazermos nesse tempo que nós estamos vivendo é reconectar a pessoa, a mente das pessoas, a sua percepção, as pessoas em si, com a sua alma imortal, fazer com que a pessoa entenda que ela tem uma vida eterna, que ela já está na eternidade, que essa aqui é apenas uma dimensão da própria eternidade. Esse mundo físico, material, efêmero e passageiro não é tudo. E conectar a pessoa ao seu eu substancial, seja lá como você chama, do seu espírito, a sua vida eterna, é algo que eu acredito ser imprescindível para a gente recuperar algumas forças dentro de nós que há muito tempo foram perdidas, como a força da esperança, a força do amor, a força da fé. Então são coisas extremamente importantes que a gente conhece, mas que a gente não consegue viver, porque a nossa mente, a nossa vida, as nossas emoções, sentimentos que nós sofremos tanto, que nós negociamos com tanta facilidade nesse mundo, querido, está ligado a simplesmente a nossa vida material, física, efêmera, passageira. Mas nós transcendemos como pessoas, como seres, como almas, tudo isso. E nós precisamos trazer essa verdade para as nossas vidas. Também queria deixar um outro recado, que nós, de vez em quando, alguma pessoa posta lá no nosso Face, né, nas nossas séries, aonde a gente vai colocando nossos devocionais, que não concorda com o fato de eu falar alma imortal e tudo mais. Mas eu queria deixar claro que eu já fiz um vídeo explicativo, né? Mas eu queria deixar claro que quando eu falo alma imortal, eu estou falando sobre a parte espiritual que nós temos, que nós somos quem realmente nós somos, quem Deus nos criou antes de ter nos enviado para a terra aqui. Então, queridos, é justamente essa parte que eu falo que nós temos que viver em conexão. E a gente aceita tudo aquilo que vai sendo colocado ali, né? A pessoa que não concorda não tem problema não concordar. Mas se for passando muito do ponto, se nós entendermos que está passando um pouco do ponto, está se tornando desrespeitoso, chamando de heresia ou coisa parecida, a gente vai ter que acabar bloqueando mesmo, tá bom? Então, voltando aqui, a nossa série do mês, né? A nossa série que a gente está falando é o Resgate da Alma Imortal. E a nossa série desse mês, querido, é como que alguém que está vivendo em conexão com a sua alma imortal, como que ela vê a vida, né? Como que é a sua visão em relação à vida. Na ministração passada falamos um pouquinho olhar com esperança. E hoje, querido, eu queria falar que essa pessoa, ela olha também a vida com compreensão. Como é importante nós olharmos para a nossa vida, querido, com compreensão, nós termos essa capacidade de ampliar a nossa visão e compreender aquilo que Deus está fazendo, segundo a sua palavra, na medida que nós podemos, é claro, compreender a nós mesmos, compreender o ambiente, o lugar aonde eu estou, compreender a situação que eu estou vivendo, compreender o outro. Então, quem está olhando, quem está vivendo em conexão com a sua alma imortal, nós percebemos que essa pessoa ela tem uma facilidade maior
de compreender aquilo que está acontecendo na sua vida, de compreender o seu momento, de compreender a sua história. Então essa questão da compreensão em todas as áreas, em todos os sentidos, ela está intimamente ligado a quem está conectado à sua alma imortal. Normalmente quem está ligado apenas a esse mundo físico, material, esse mundo é apenas passageiro, efêmero, essa pessoa vive muito de momento, ela vive muito e sofre demais pelos momentos que ela está passando. Ela não tem a capacidade, justamente porque vive refém do mundo material, superficial, de aprofundar em si mesma, para retirar de dentro do seu coração uma compreensão maior, em conexão com Deus, ter uma conexão, ter uma compreensão maior daquilo que está acontecendo. Então, quando alguma situação, por exemplo, difícil acontece com ela, normalmente o que vai começar a pipocar, né, subir a superfície com mais facilidade são os pensamentos, as emoções e as questões negativas. Isso é natural, isso é automático. Então essa pessoa que ela vive simplesmente para o mundo físico, material, passageiro e efêmero, ela sempre colhe essas primeiras impressões e acaba dando sequência à sua vida baseado naquilo que está vendo, naquilo que está sentindo no momento. Então ela não consegue descer um pouquinho, né, a profundidade, para ver que aquelas primeiras impressões são apenas algo deste mundo, mas tem algo acontecendo também no mundo espiritual, ligado à sua alma imortal, onde aquilo que está acontecendo está mostrando um caminho diferente, está mostrando uma questão de maturidade, por exemplo, está mostrando outros caminhos, porque Deus ele continua sendo bom o tempo todo, e com essas bases firmes dentro do nosso coração a gente consegue entender, compreender um pouco melhor, e essa compreensão ela acaba trazendo um tempo, né, um momento, uma vida de qualidade maior para dentro de nós. Alguém que tenha a capacidade de compreender a situação que está passando, compreender o outro, né, compreender o momento que está passando, que essa pessoa ela tem uma estabilidade de vida maior, ela consegue descansar de uma maneira mais profunda, ela tem um foco um pouco maior, a sua visão é ampliada. Então ela consegue retirar, por exemplo, de momentos adversos, ensinamentos importantes, e tudo isso vai acontecendo, essa transformação vai deixando essa pessoa mais forte, essa pessoa numa conexão maior com Deus, essa pessoa numa conexão maior com o seu próximo. Então, com as situações que estão acontecendo, porque a capacidade de compreender, ela não está refém das respostas rápidas, por exemplo, tem que dar uma resposta rápida, ela não tem a necessidade de se mostrar para os outros, de que ela está resolvendo as coisas, de que com ela as coisas são assim, são assado. Não, ela tem justamente a capacidade de compreender o momento, de produzir uma resposta que seja certeira, de esperar o momento, de esperar em Deus, de tomar ações de acordo com a compreensão, de como a compreensão vai se expandindo dentro de si. Isso é extremamente importante. Não é isso que nós vemos hoje em dia com as pessoas estão sempre procurando respostas muito rápidas, as pessoas estão sempre muito refém da impulsividade, refém do momento. As pessoas naturalmente são reféns do momento, que nós não podemos passar por isso, nós não podemos ficar reféns dessa superficialidade, sempre colhendo as primeiras impressões que uma situação, que uma palavra, que algo está acontecendo em nossa vida, a gente acaba pegando aquilo como se fosse a verdade sobre a qual a gente está vivendo. Não, a vida é muito maior do que as primeiras impressões que nós temos do momento que está acontecendo em nossa vida. Olha só o que está escrito aqui, queridos, em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Olha como o apóstolo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele começa esse versículo: peço a Deus que abra a mente de vocês. O que é abrir a mente?
senão dar uma visão mais ampliada da situação, de si mesmo, de Deus, do todo, do outro, né, que está acontecendo. Trazer uma compreensão maior de como isso é feito, né? Abrir a mente de vocês. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz. Então, quanto mais a gente vai tentando compreender a situação, colocando as bases da eternidade para que a gente possa fazer essa reflexão, saindo apenas do mundo físico, do mundo material, do mundo superficial, das primeiras impressões negativas, normalmente, principalmente diante de uma situação difícil, querido, como que a gente faz? É justamente indo de encontro a esse momento de compreensão. Então essa compreensão, queridos, ela exige algumas coisas. Ela exige, por exemplo, que você tenha mais tempo para fazer uma reflexão que seja positiva em relação àquilo que você está vivendo. Uma pessoa que vive, querido, sem conseguir ter tempo para si mesmo, tempo para refletir sobre a sua vida, que está sempre muito envolvido com os primeiras impressões, né, com aqueles pensamentos, sentimentos, emoções mais superficiais, essa pessoa dificilmente ela vai conseguir compreender a situação como um todo. E aí quando você não compreende a situação como ela é, você vai começando a tomar decisões, tomar ações que, em vez de ajudar, de cooperar, de trazer realmente a resolução para aquele momento que você está vivendo, para aquele relacionamento, acaba até complicando mais a médio e longo prazo, né? Normalmente as pessoas estão sempre procurando algo que é paliativo, é para resolver esses primeiros 5 minutos e depois a gente vê como que resolve o restante das coisas. É assim que as pessoas vivem, por estarem ligadas de maneira superficial só a esse mundo físico, né? Só aquilo que os meus olhos podem tocar que é a verdade. Não é assim, querido. Existem muito mais coisas, existe uma eternidade onde os meus olhos não tocam, mas aqui a minha fé pode abarcar. E quando eu paro para pensar, refletir, lembre-se, não é uma reflexão simplesmente de autoajuda, de técnicas de autoajuda, não tem nada a ver com isso. É uma reflexão de quem está vivendo centrado a partir da sua alma imortal, do seu mundo espiritual que essa pessoa é. Em Deus, querido, tendo Deus como fundamento da sua alma, da sua vida. Quando essa pessoa tem essa visão, quando a palavra de Deus não é simplesmente uma palavra que está escrita no livro, mas é a realidade na qual essa pessoa vive, e uma pessoa que vive na realidade que Deus escreveu, que Deus deixou para nós, é alguém que necessariamente está ligado à sua alma imortal. Então essa pessoa ela tem a capacidade de compreender com mais profundidade o seu momento e tomar decisões, ou então deixar que as coisas aconteçam. A resposta vai vir, o caminho vai vir, Deus vai dar orientação. Por quê? Porque essa pessoa está trazendo essas respostas do mundo espiritual, do mundo eterno. E quando nós trazemos do mundo eterno, quer dizer, alguma resposta para a nossa vida, ainda que a gente não entenda, ainda que pareça algo difícil de ser implementado, mas ao longo do tempo a gente vai perceber que foi a melhor escolha que nós fizemos. Por quê? Porque eu compreendi a situação de uma maneira mais profunda, e essa compreensão ela traz alívio e estabilidade ao nosso coração, que é uma das coisas que as pessoas mais precisam hoje. A gente vê as pessoas sofrendo demais, querido, porque elas precisam ter estabilidade no seu coração, porque as pessoas precisam de verdade, querido, ter paz dentro de si, e a compreensão ela traz isso, ela estabelece a paz. Quando eu compreendo um cenário, ainda que esse cenário esteja adverso, mas como a minha visão ela foi ampliada em relação àquilo que está acontecendo, então eu tenho paz, sabendo que aquele momento vai passar, que Deus está no controle, que talvez aquela pessoa está fazendo o que está fazendo porque ainda não tem a maturidade necessária. Então são vários fatores que começam a ser despertados dentro de mim a partir
desse olhar com compreensão para aquilo que está acontecendo. E isso só acontece se você estiver ligado à sua alma imortal, se você olhar para frente e não ver o fim simplesmente, e não ter a necessidade desesperadora de chegar aos seus objetivos, mas se você olhar para frente, olhar para a eternidade, não só para frente, mas no local aonde você está. Nós já estamos posicionados dentro da eternidade, então viva as benesses dessa eternidade, querido. É isso que é o reino de Deus. O Senhor Jesus falou, e eu tenho insistido, o reino de Deus está dentro, está dentro de você, querido. Então, essa eternidade que o Senhor colocou dentro do nosso coração, ela precisa ser vivida e incluída no nosso dia a dia, nas nossas decisões, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de sentir, de desenvolver as nossas emoções. É claro que eu não estou falando aqui que nós vamos ser super-homens, né, mulheres maravilhas, não é isso de maneira nenhuma. As situações da vida normalmente, as adversas, né, deixam a gente triste, deixam a gente com medo, deixam a gente ansioso. Tudo isso faz parte dessa primeira capa, né, material, física e passageira. Mas uma vez que ela é acomodada dentro do meu espírito, da minha alma, então eu começo a ampliar. E aí, querido, qualquer problema que você tenha, que você esteja vivendo em relação à eternidade, ele é muito pequeno, porque a eternidade, ela é para sempre, é onde nós estamos no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você consiga desenvolver essa conexão com a sua alma imortal e começar a olhar as coisas com uma compreensão maior. Dê tempo ao tempo, pense melhor, traga as bases, valores, princípios da palavra de Deus para você analisar aquilo que está acontecendo em sua vida. Não embarque no primeiro pensamento, que é a impulsividade do momento, que as pessoas, que a mídia está tentando impor sobre a sua vida, mas olhe a vida com uma compreensão de quem está ligado à sua alma imortal. Você é eterno, não morre mais, não tem o que fazer, é um ato de amor de Deus nessa terra. Então viva essa verdade desde já, querido, porque Deus tem um compromisso de amor com a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.